Chegou aquela época do ano, sabe qual é? A do IPVA. 4 letrinhas que costumam dar dor de cabeça para muito proprietário de veículo por aí. Mas e se para muita gente a conta este ano pudesse ser zero? Pois é, zero. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O caminho para a isenção do IPVA. Para a maioria das pessoas, falar em IPVA é sinônimo de dor de cabeça, não é? É uma confusão de contas, de prazos, de regras que parecem que mudam o tempo todo, viram um verdadeiro labirinto e o estresse é quase garantido. Só que, olha só que interessante, tem uma boa notícia no meio disso tudo. Uma parte bem grande dos motoristas pode sim escapar legalmente desse imposto. A isenção do IPVA já é uma realidade para vários grupos e tipos de veículos em todo o Brasil. Bom, então vamos organizar a conversa. Primeiro, a gente vai entender por que esse imposto é tão confuso. Depois, o que todo mundo quer saber: quem tem direito à isenção. Na sequência, um passo a passo bem prático de como pedir. E para fechar, aquelas letrinhas miúdas que fazem toda a diferença. Vamos lá, por que o IPVA é essa bagunça toda? A resposta é até que simples. Não existe uma lei federal para ele. Cada estado cria sua própria regra. É isso mesmo. A idade do carro que dá isenção, o valor da taxa, quem pode ou não pode pedir, tudo isso muda assim que se cruza a fronteira de um estado para o outro. E aí o que acontece? A regra que vale para um vizinho pode não valer para o outro. E nisso muita gente acaba pagando o imposto sem precisar, ou pior, perde o benefício só por não saber que tinha direito. E é justamente aqui que o assunto fica bom. Porque apesar dessa salada de regras estaduais, existem sim algumas categorias de isenção que são bem comuns, que se repetem na maioria dos lugares. Então, vamos descobrir quem são esses sortudos que podem se livrar do imposto. Ok, primeiro, vamos falar das isenções que dependem da pessoa, do dono do veículo. A mais conhecida, claro, é a para pessoas com deficiência, a PCD, ou com transtorno do espectro autista. Isso vale tanto para o proprietário quanto para o responsável legal, tá? Nessa lista também entram os motoristas profissionais, pensa aí, taxistas, mototáxis, quem faz transporte escolar, e até veículos que pertencem a entidades filantrópicas ou religiosas costumam ter direito. Ah, e um detalhe super importante. Em muitos casos, como o de PCD em São Paulo, por exemplo, a pessoa precisa passar por uma perícia médica oficial para comprovar a condição e garantir o benefício. Agora vamos mudar o foco e falar das isenções que são por causa do veículo em si. A campeã de todas, a mais famosa, é a isenção por idade do carro. Geralmente carros com mais de 15, às vezes 20 anos de fabricação, não pagam mais IPVA. Mas lembra, isso depende muito do estado. Motos com baixa cilindrada também costumam entrar nessa. E claro, os veículos oficiais, né? Ambulâncias, carros de polícia, esses estão sempre isentos, sem discussão. Beleza. Mas e a tecnologia nova? E os carros elétricos e híbridos? Bom, aí a conversa fica bem específica. O cenário para esses veículos é uma verdadeira colcha de retalhos. Cada estado inventa uma regra diferente e às vezes elas são cheias de detalhes. Dá uma olhada nesta tabela, ela mostra bem essa confusão toda. Olha só o Distrito Federal, isenção total para carro elétrico. Simples assim. Agora pula para São Paulo, a história já é outra. O valor é só reduzido. E se for híbrido, a regra fica mais apertada ainda, só para alguns modelos flex até um certo valor. Mas o caso mais curioso para mim é o de Minas Gerais. Lá, eles dão isenção para híbridos que são fabricados no próprio estado. É um jeito bem claro de usar o imposto para dar uma força para a indústria local, né? Ok. Parece muita regra, muita complicação, eu sei. Mas calma, o processo para pedir a isenção pode ser mais simples do que parece. A gente dividiu tudo num passo a passo bem claro para não ter erro. Olha aí, o caminho todo se resume a esses 4 passos. Mas de verdade, o passo número 1 é o mais importante de todos. Consultar a Cefaz, a Secretaria da Fazenda do seu estado. Tudo, absolutamente tudo, começa e termina lá. É a única fonte de informação que vale de verdade. Depois disso, é correr atrás dos documentos, preencher os formulários, enviar tudo certinho e ter um pouco de paciência, porque a análise costuma levar uns 45 dias mais ou menos. Certo. Mas antes de sair correndo para fazer o pedido, tem 3 coisinhas cruciais, as famosas letras miúdas que todo mundo precisa saber para não ter nenhuma surpresa ruim lá na frente. E o primeiro ponto é este aqui, e é muito importante. A aprovação não é retroativa. O que isso quer dizer? Que a isenção só passa a valer a partir do dia em que o pedido for aprovado. Não adianta achar que vai receber de volta o IPVA que pagou nos anos anteriores, mesmo que já tivesse direito, tá? O benefício só conta dali para frente. Segundo ponto, a isenção é, digamos, clubista.
Ela só vale no estado onde o veículo está registrado. Ponto final. Se a pessoa se mudar para outro estado, o benefício não vai junto na mala. Vai ter que começar o processo todo de novo, do zero, seguindo as regras do novo lugar. E por último, o terceiro ponto. Não é porque conseguiu uma vez que o benefício é para sempre. Para muitas categorias, como o PCD ou taxistas, por exemplo, a isenção tem um prazo de validade. Vários estados exigem que o pedido seja renovado todo ano. É uma forma de garantir que a pessoa continua cumprindo os requisitos. Então, tem que ficar de olho nisso para não perder o benefício. Olha, se tem uma coisa que precisa ficar gravada de toda essa nossa conversa, é isto aqui. Tudo, mas tudo mesmo, depende da Cefaz local. As regras mudam, os detalhes importam e a única fonte de informação 100% confiável é o órgão fiscal do seu estado. É lá que está a verdade. Então, no final das contas, a pergunta que fica no ar não é só se o veículo se qualifica ou não para a isenção. A verdadeira pergunta é quanto dinheiro pode estar sendo deixado na mesa simplesmente por não checar. Talvez tenha chegado a hora de dar uma investigada. A resposta pode significar uma boa economia no bolso no ano que vem.